Muito bem, pessoal. Então, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância de entender como que funcionam os anúncios para que você possa ter uma performance melhor, para que os recursos que você emprega nesse anúncio possa trazer resultados melhores para você. Então, eu gostaria de, antes de começar a entrar exatamente na forma de anunciar, chamar a sua atenção para como os anúncios eram feitos antigamente e como os anúncios são feitos atualmente, para você ver alguma similaridade, tá bom? Então, muito bem. No passado, como que os vendedores faziam anúncios? Nós comprávamos um espaço em classificados, um jornal local, né? Ou pagávamos valores anuais a empresas de lista telefônica. E hoje, como que a gente faz? Os jornais talvez estão em desuso, né? Material impresso talvez não está sendo mais tão forte. Ao contrário, os materiais digitais estão cada vez mais presentes na mesa do cliente, na mão do cliente, muito mais fácil de ser consumido. Então hoje, como nós fazemos anúncio, nós compramos espaço nos buscadores, no Google, no Bing e vários outros buscadores que permitem a adição de anúncios a essas buscas. Usamos também em todas as redes sociais para difundir o nosso produto. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, qualquer rede social nova que surgir, haverá a possibilidade de fazer uma divulgação ou uma publicidade com os nossos anúncios de consórcio. Então, podemos ver que, na realidade, mudou um pouco só o aspecto físico para digital, mas que a ideia continua a mesma, né? Ou seja, fazer divulgação nesses canais. Olha que coisa interessante, seus concorrentes eles estão em todos os lugares assim como você. Se você enxerga uma oportunidade, seus concorrentes também enxergam. E seus concorrentes eles podem até ter mais recursos que você. Será que isso que eu estou trazendo para vocês aqui é para te desanimar? Não, não é para te desanimar. É só para fazer você entender que assim, você precisa ter uma estratégia que seja inteligente para que você não gaste tempo ou recurso à toa. Por exemplo, nós anunciamos por muito tempo, nós sempre fizemos anúncios em todas essas redes. Nós sempre investimos em classificados, sempre investimos agora em buscadores, nas redes sociais. Então nós sabemos hoje, talvez melhor do que outras pessoas, o que funciona e o que não funciona. E por isso que nós queremos chamar a sua atenção. Você precisa ter uma estratégia para poder fazer bons anúncios. Você pode fazer anúncio de qualquer jeito? Pode. Colocar dinheiro em qualquer lugar? Pode. Mas aí se esse retorno vai ser tão bom quanto você espera, aí é um outro detalhe. Seus anúncios podem não impactar tanto se você não fizer a escolha certa. Então, ou seja, qual seria a saída? Não é difícil demais, então eu não vou competir? Não, não é esse o ponto. O que nós queremos é que você entenda que você precisa usar habilidades que você tem para alcançar os clientes certos. Então, olha só, você tem algo especial, que é incomparável. Você é um humano. Pessoas gostam de negociar com humanos e não com máquinas. Aonde eu quero chegar com isso? O impacto que você vai ter sobre os seus clientes e nas negociações sempre vai ser maior se o elemento humano for perceptível, estiver presente. Como que o elemento humano está presente? Olha só que interessante. Sempre que você for gravar qualquer tipo de publicidade no YouTube, para o Facebook, para o Instagram, vídeos longos ou vídeos curtos, use seus próprios vídeos, apareça. Ah, mas eu tenho vergonha, como se diz, eu tenho receio de aparecer, eu não gosto desse tipo de exposição. Gente, entenda o seguinte, quando você vai para a rua falar sobre consórcio, quando você pendura o seu crachá no peito, você está se expondo, você está mostrando, ó, eu sou vendedor. E essa exposição é necessária, não é? Porque se a gente não se expõe, como que a gente vende? Então, destrave a sua mente em relação a vídeos. Não tem nada demais. É como se fosse mais um processo de apresentar o seu produto. Mais um canal para você apresentar o seu produto. Então, olha só. Grave seus próprios vídeos. Não se preocupe muito com qualidade. Eu tenho que ter uma máquina super potente para gravar os vídeos em 4K. Se você tiver, bom. Se não tiver, não tem problema. Um bom celular com uma câmera na posição certa, com boa iluminação e um bom áudio, você transmitiu o seu recado, tá ótimo, você já cumpriu o seu objetivo. Entendeu? E sempre deixe claro, nessas aparições que você fizer nos vídeos, que o seu objetivo ali é atender uma demanda, é tirar uma dúvida, é ajudar o seu cliente a se pôr à disposição.
ok? Sempre que você for fazer publicidades desse tipo, inclua também outros humanos. Por exemplo, grave depoimentos de clientes, entrevistas com outros clientes, falando o que eles gostaram no consórcio, a realização que eles tiveram, como que eles se sentiram após a contemplação. Isso é um material muito bom. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, uma coisa é eu falar de mim e outra coisa é outras pessoas falarem sobre mim. O impacto é muito maior. As pessoas acreditam muito mais no que outros dizem do que eu falando a respeito da minha própria pessoa. Mantenha a objetividade. Antes de postar um conteúdo, pense em que aspecto esse meu vídeo vai ajudar. Isso vai acrescentar informação de valor? Porque assim, se você posta um vídeo só para vender, talvez você não vai ter um impacto tão bom quanto se você fizer assim. Então pense em informações em que você possa incluir o elemento venda, onde você pode falar sobre o consórcio, onde você pode falar sobre a possibilidade de entrar em contato com você, mas seu conteúdo precisa gerar informação, precisa ser bom. Por exemplo, quer ver uma coisa simples de você falar? No consórcio é muito fácil você continuar guardando dinheiro com objetivo. Você pode emitir o boleto sem precisar. Pode emitir o boleto sem precisar esperar ele chegar pelo correio. Você pode pagar a sua fatura da sua casa, na conveniência do seu lar. Se você perder um vencimento, você consegue emitir a segunda via sem precisar ir na administradora. São coisas pequenas, são coisas simples, mas que despertam, que agregam, que trazem informação. E aí você tem uma gama de outras possibilidades que você pode acrescentar a essa linha de argumentação. Não use um canhão quando for fazer publicidade. Às vezes, existe uma expressão que fala assim, o vendedor tem que dar tiro para todo lado. Olha só, se você dá tiro para todo lado, se nós antes dávamos tiro para todo lado, nós gastávamos muito mais, nós gastávamos mais tempo, nós talvez não conseguimos um resultado tão bom devido aos mesmo fazendo um esforço grande. Então, qual é o objetivo hoje quando você usa as redes sociais? Seja preciso, seja cirúrgico. Ou seja, você consegue atingir o público certo com as redes sociais. Nas redes sociais, você consegue saber os gostos da pessoa, o que ela gosta, o que ela consome, as buscas que ela faz. Você consegue ter toda essa informação e ser bem específico. E ser específico nessa ocasião vai te dar um diferencial muito grande, vai te ajudar muito. Pense nas pessoas ao invés de valores ou de créditos. Como nós falamos lá no início, enxergue uma solução para um problema e aí você vai ter um impacto muito maior. Existe um conceito chamado mapa de empatia. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Em outras palavras, é a dor da outra pessoa no seu coração. Então, ou seja, preencha esse mapa da empatia que nós vamos colocar como exemplo, que não é invenção nossa, isso é a invenção dos estudiosos da área, onde você vai poder compartilhar, entender um pouco mais como o seu cliente pensa e agir em cima dessas necessidades, dessas dores, desses problemas. E aí sim, o seu atendimento ele vai ser muito mais humano, não vai ser um atendimento robotizado ou humano, ou mecanizado, tá bom? 3 pontos que a sua comunicação deve ter. Primeiro, ela deve gerar conexão. Conexão é fazer a pessoa dizer assim, olha, depois de ver a sua postagem, o seu vídeo ou a sua declaração, olha, aquilo que ele falou realmente é verdade. Aquilo que ele falou, olha, ajuda. Aquilo que ele falou me informou de uma forma muito boa. A sua conexão deve criar proximidade. Ou seja, essa comunicação ela deve criar proximidade. Como assim? As pessoas elas devem se sentir desejosas de amanhã assistir de novo talvez um post, ou continuar visitando a sua página, continuar visitando o seu post, ou abrindo as suas postagens, abrindo aquilo que você envia para ele. Então isso é proximidade, as pessoas começam a enxergar uma familiaridade com você, começam a gostar do seu jeito, do modo que você fala, do tom da sua voz. Então por isso que é importante você entender a importância de considerar isso também. E outra, lembre-se do contexto. Você tem que ter uma linha de comunicação que seja eficaz, mas que seja sólida. Você não pode ter uma linha de comunicação. Hoje você fala sobre algo relacionado ao futebol, amanhã você fala algo relacionado a outro assunto. Não, você tem que contextualizar a sua mensagem. Por exemplo, o momento hoje está falando sobre o quê? Está falando sobre o Covid, o coronavírus.
Então, como que você pode bolar uma mensagem falando sobre o consórcio, sobre a importância de continuar poupando, mesmo em épocas de pandemia, onde vai fazer o seu cliente enxergar que assim, é um momento difícil, mas olha, é sempre bom continuar guardando dinheiro, é sempre bom ter um objetivo, é sempre bom não se perder. E aí você vai contextualizar a sua mensagem ao momento que você vive atualmente. Então é só uma sugestão, você pode aperfeiçoar, melhorar ainda mais essas ideias. Essa daqui é uma proposta de valor muito utilizada também pelos profissionais de marketing, que na realidade mostra de uma forma assim bem desenhada qual é o foco do cliente quando ele pensa em comprar alguma coisa. Então olha só, nós podemos ver um bonequinho olhando para um presente, né? Esse presente ele representa um produto ou um serviço, e ao redor de tudo isso aí, ao redor desse campo de visão dele, tem várias questões que também são importantes para ele e que nós precisamos dar atenção. Então vamos ver mais ou menos a animaçãozinha. Então olha só, no momento que a gente está vivendo, no momento de incerteza, essa incerteza o seu cliente também tem. É uma dor para ele, é uma preocupação para ele. Ele quer muito comprar um imóvel, ele quer muito comprar um carro, ele quer muito fazer um consórcio de um serviço, mas ele está inseguro. Então adianta você falar só sobre preço, sobre prazo, sobre tabela, sobre isso, sobre aquilo. Não, você tem que falar coisas agora que vai dar, por assim dizer, aconchego, consolo. Falar coisas como diz que vai fazer o cliente se sentir seguro. Olha, realmente o momento, ele é um momento difícil, mas você pode contar com um consórcio. E o consórcio ele é eficiente em qualquer situação. Nós já passamos por outras crises maiores. Por exemplo, lá em 2009, se não me engano, foi quando teve aquele terremoto no Japão, foi uma ocasião em que o mercado meio que sofreu um baque muito grande. Embora, é claro, foram situações assim bem mais pontuais. Mas, ou seja, a gente pode mostrar para o cliente que períodos de incerteza a gente sempre vai vivenciar, mas que a gente pode continuar fazendo projeções sólidas, projeções firmes, especialmente quando diz respeito a poupar, a guardar dinheiro. A gente sempre tem que fazer isso, independente da ocasião do momento que estamos vivendo. Guardar dinheiro não é arriscar. Arriscar é você apostar numa coisa, como se diz, e a simples aposta nesta coisa, ela pode te gerar um prejuízo muito grande. O consórcio não tem como gerar prejuízo. O consórcio você guarda dinheiro com objetivo. E o objetivo é sempre muito bom. É comprar um bem, é comprar uma casa, é comprar um patrimônio que é duradouro. Entendeu? É um patrimônio que vai continuar como legado para toda a família. Qual é a tarefa do cliente? Ou seja, o que se espera do cliente? Está vendo? Olha só que interessante. O que se espera do cliente? Ou as tarefas desse cliente? São pequenas, né? Só para a gente entender mais. Os desejos e as dores são a maior parte desse processo de compra, dessa proposta de valor ou desse perfil de cliente. Entendeu? Então, quais são as tarefas do cliente? Pagar parcelas, comprar o bem, fechar o contrato. Essas são as tarefas. Tá vendo como que o conceito de preço ele tem o seu espaço, mas ele é muito pequeno em comparação com as outras questões que o cliente tem? Ou seja, quais são os seus ganhos? Nós falamos sobre dores, mas quais são os seus ganhos? O que faz feliz o cliente? O que deixa o cliente satisfeito? É ter segurança, é poder se programar. É como que esse produto vai resolver essas dores do cliente, como que vai aliviar as dores. Por exemplo, no consórcio não tem juros. Como que esse plano, esse produto, ele vai trazer um benefício para o seu cliente, ou seja, o que vai potencializar os ganhos do seu cliente. Olha, o consórcio tem parcelas atraentes, o consórcio te ajuda a guardar dinheiro com um objetivo, o consórcio é sem juros. Olha só, o que o cliente ganha fazendo o consórcio. Então, olha só, o potencial de ganho e o que o cliente quer. Olha só como que encaixa perfeitamente quando a gente entende esse desenho, né? E aí sim, produtos e serviços, é o consórcio, é o consórcio de moto, de carro, de imóvel, de serviço e coisas do tipo. Então, vocês puderam perceber, esse mapa dessa proposta de valor, você pode aperfeiçoar, pode colocar outros detalhes. Quanto mais você preencher de informações, vai ser melhor, porque aí você vai entender como o seu cliente pensa. E você vai ver que as dores, elas são sempre maiores do que qualquer outra coisa. As dores e os ganhos são sempre a parte mais fundamental de um processo de decisão do cliente. Isso é importante você entender para você aplicar o seu negócio.
Mapa de empatia é uma outra estrutura também que é muito utilizada no mercado publicitário e que funciona. Nós até começamos a fazer uma pergunta: por que algumas marcas são tão presentes na mente do seu cliente? Aí você fala assim: porque o logotipo é bonitinho, porque ela já existe há muito tempo. Não, não é por isso. É porque elas se esforçaram a entender como pensa o seu cliente. Olha só, elas se esforçaram a entender como pensa o seu cliente. Como você pode fazer o mesmo? Carlos, eu não tenho tempo, eu preciso correr atrás de vendas. Olha, não precisa de muito tempo, é só interesse pessoal. É pensar mais na solução dos problemas dos seus clientes. Se você fizer isso, você vai conseguir se colocar no lugar dele, você vai conseguir ter mais assertividade. Olha que interessante, esse aqui é um mapa da empatia que nos ajuda a entender como que o cliente pensa. Olha só. Com quem estamos sendo empáticos? Quem é a pessoa que queremos entender? Em que situação ela está? Qual é o papel dela nessa situação? Segundo ponto, o que eles precisam fazer? O que eles precisam fazer de maneira diferente? Que trabalhos querem ou precisam que sejam feitos? Que decisões precisam tomar? Como sabemos que eles foram bem-sucedidos? Aí olha só, isso é o que nós precisamos definir para começar a entender como que o cliente pensa, a começar a entender o sentimento dele para ajudar ele. Aí o terceiro ponto, o que os clientes veem no mercado? O que eles veem no seu ambiente imediato? O que eles veem outros dizendo e fazendo? O que eles estão assistindo e lendo? E isso tem uma importância muito grande, porque isso impacta, isso afeta o modo como ele pode tomar decisões. O que seus clientes falam? O que nós ouvimos eles dizer? O que podemos imaginar que eles estão dizendo? O que seus clientes fazem? Olha só que interessante. Quando você faz esse mapa de empatia, você consegue entender um pouco como a mente do seu cliente pensa. Mas você consegue entender também como ele reage a alguns estímulos visuais, estímulos auditivos e quais são as ações, né, que eles tomam. Né? Por exemplo, o que eles fazem quando eles veem ou ouvem outros falarem? Que comportamento eles começam a adiar demais, eles começam a desistir, eles começam a falar que agora não é o momento, eles começam a atrasar a parcela, coisas assim. O que eles ouvem, o que eles estão ouvindo os outros falarem, o que eles ouvem dos amigos, o que eles ouvem dos colegas, o que eles ouvem de segunda mão. Então, ou seja, será que isso impacta? Olha que interessante. O que eles precisam fazer? Ou seja, eles precisam agir, né? Eles podem continuar adiando um processo importante, definir algo relacionado à sua vida e à vida da sua família? Não. Mas olha só, o que eles veem, de acordo com todas aquelas perguntas que a gente fez? Crise, caos. Aí o que eles ouvem, que também afeta as decisões dele. O país vai parar, vai provavelmente vir uma recessão, notícias negativas. O que eles falam ou o que eles costumam ouvir as pessoas dizerem: agora já era, ficou difícil, nós acabamos de sair de uma crise, vamos entrar em outra. Então tá vendo como que tudo isso afeta seu cliente? Ele é bombardeado por todas essas informações. E aí, como consequência, o que acontece? Ficam paralisados, eles adiam uma compra. Agora eu pergunto para você, o que seu cliente pensa e sente, o que ele busca, no fundo, no fundo? Ou seja, quais são os desejos dele, as necessidades, as esperanças, os sonhos, o que ele quer num mar de notícias tristes, de notícias negativas? Ele quer segurança. Então, qual é a mensagem melhor para você transmitir para o seu cliente? Segurança, programação, simplicidade, resultado. Tá vendo? No mar de informações contraditórias, é isso que o cliente quer ouvir. Será que você pode produzir algo assim? Seu impacto vai ser muito bom. Quais são as dores que seus clientes têm? Por exemplo, que dor ele tem? Ele tem medo. Medo de perder dinheiro. Medo de não conseguir ser bem sucedido. Medo de perder tempo. Medo de continuar sem dar um passo importante. Ele tem certeza. Então, tá vendo? Quando você entende como seu cliente pensa e os fatores externos que contribuem para essa preocupação exagerada, você consegue tratar a causa do problema. E aí você vai trabalhar em cima do quê? Dos ganhos e das dores e como ele vai resolver as dores dele. Entende?
Você vai ter mais êxitos nas suas comunicações, você vai ser mais direto para o público certo. E você vai conseguir economizar mais recursos. Você não vai torrar dinheiro com clientes sem perfil. Você também vai começar a sentir e perceber esses resultados mais rapidamente. Você venderá para mais clientes e se tornará um profissional diferenciado. Então, recapitulando, faça conteúdos em vídeo, mostre mais humanos reais nas suas abordagens. Pense no seu prospect como uma pessoa que tem necessidades e elas precisam ser atendidas. Tenha sempre como foco ajudar ou resolver um problema. Faça o mapa da empatia, a dor do seu cliente no seu coração. Isso vai te ajudar a não só se comunicar melhor, mas atingir em cheio as dores e as necessidades do seu cliente. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Recapitule quantas vezes for necessário. Tire um tempo para pôr em prática, para preencher esse canvas, né? Esse mapa da empatia, para que você possa ser mais assertivo na sua comunicação. Porque assim, se você divulga muito, mas você não está sendo assertivo, não está atingindo o alvo, você está desperdiçando dinheiro, está desperdiçando tempo. Você pode com o tempo começar a achar que rede social não funciona, Google não funciona. E funciona. Então você precisa entender como o seu cliente pensa para você conseguir ter mais assertividade. Gostaria muito que você compartilhasse conosco aqui no final, dissesse aqui o que você aprendeu, o que mais chamou a sua atenção, para que nós possamos não só melhorar esses conteúdos, mas continuar apresentando conteúdos de qualidade para te ajudar nas suas abordagens. Desde já, muito obrigado e até nossa próxima aula.